Salve, salve galera! Bem-vindos a mais um episódio do Cine Speaker, o seu podcast de cinema. E bom, antes de começarmos esse episódio, eu tenho um recado muito importante para vocês e uma coisa que eu queria muito falar com vocês. Primeiro, eu quero muito agradecer a todos vocês que vieram demonstrar o carinho, que vieram assistir o meu último episódio, o penúltimo na verdade, que foi o Minions. Chegamos a um total de 400 visualizações, algo que eu nunca tinha visto nesse canal. Batemos uma marca, batemos uma meta incrível e agora vamos bater a meta dos 100 seguidores, 100 inscritos. E se Deus quiser e se vocês me ajudarem, vamos dobrar essa meta. E bom, passados os recados e mais uma vez agradecendo a carinho de cada um de vocês, vamos falar hoje do mais novo filme da Disney e Pixar, Moana, no qual ele é uma live action do filme que já é muito aclamado pelos fãs e pela crítica, que é um filme fantástico. Então vamos rodar essa nossa vinheta e vamos para o vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu vou fazer a parte sem spoilers um pouquinho mais curta hoje, porque, como eu disse, é uma live action de um filme que já existe. Então não tem como fugir muito de spoilers. Então eu vou encurtar um pouquinho, acho que eu vou fazer menos tempo, eu não sei quanto tempo eu vou fazer ainda, mas vocês vão vendo e a gente vai indo assim. E bom, primeiro de tudo, a história se manteve a mesma, no qual Moana de Motunui decide embarcar em uma viagem para devolver o coração de Tefik. Tefik? Eu não vou lembrar os nomes dos bichos, eu vou provavelmente deixar em algum lugar quando eu ver os nomes. E, bom, e com o elenco nós temos o grande The Rock como Maui de volta. Ele já era o dublador oficial e agora ele veio interpretar o Maui no live action. Que basicamente assim, o live action não muda a história, ele mantém a história em toda a sua essência a mesma, ele tira uma coisinha ou outra assim, e enfim, ele tira umas coisinhas, pouca coisa, mas manteve totalmente tudo. E mesmo que ele tenha tirado uma coisa ou outra, ele manteve o restante. Então ele é um filme que ele é bem conciso, ele é bem elaborado, ele tem um visual surreal, tanto que ele brinca muito com o CGI, e a maior dificuldade do filme é fazer o CGI não estourar, coisa que às vezes ele estoura um pouquinho, principalmente em algumas cenas, nas quais eu vou falar na parte com spoilers. E por mais que ele seja um filme que ele é para um público infantil, quem é igual eu que gostou da animação original, que assistiu o segundo filme e achou meio complicado, eu adorei esse filme. Ele é o que Moana devia ter sido desde o começo, que era, no caso do segundo filme, ter tido esse cuidado que toda a Disney teve com esse filme. E uma curiosidade muito legal, você que é fã de Power Rangers, um dos atores do Power Rangers, eu não vou lembrar o nome dele, eu vou deixar ele em algum canto aqui, para vocês verem depois, mas caso não saiba, ele interpretou o Dog Kruger e interpretou o Guerreiro Solarius no Power Rangers SPD e no Power Rangers Força Mística. E ele tá de volta agora como pai da Moana, dando um show de atuação. E é muito legal ver o cuidado que ele teve na atuação e o quão bom ator ele é. Toda a atuação, todo o esquema de montagem, todo o visual, toda a história teve um carinho muito grande e você percebe o carinho. Ele faz assim, tem cenas que eu vou falar dele mais forte com spoilers, né? Como eu disse, eu tô tentando evitar ao máximo não falar da história aqui para quem não assistiu ainda a animação. Ele ainda tem várias cenas e tem várias coisas que melhoraram, assim, visualmente falando. Tem várias cenas que pegaram, mas tiveram mais um peso do que na animação original. E ele em si é um filme muito bom. A única coisa que eu, em particular, eu acho que não é tão necessário, é ter feito esse filme. Tipo assim, o filme todo eu acho meio desnecessário. Porque a gente já tinha animação, e a animação já era perfeita. E a Disney não vem fazendo muitas coisas boas de live action. Tivemos o Branca de Neve, que foi um fiasco, tivemos Stitch, que foi razoável, tivemos Aladdin, que foi meio qualquer coisa, tivemos Bela e a Fera, que foi bom,
Tivemos Mulan, que ninguém nem lembra porque veio na pandemia. Então, assim, ele entra muito nesse quesito, que a Disney tá tentando uma coisa que tá dando mais ou menos e é necessário. Tipo, por exemplo, a mesma coisa que eu falei do Como Treinar Seu Dragão. É a mesma coisa, é inútil, não precisava, mas foi bem feito. O carinho que colocaram no material, no projeto e na montagem faz com que o que seja desnecessário ficasse muito bem feito. E foi um filme que, assim, me surpreendeu muito em visual, em música, em tudo. Ele é muito bom. Mas ainda é um filme que eu acho inútil e desnecessário, porque ele é mais do mesmo. E como eu disse também, em alguns momentos o CG acaba dando uma estouradinha por conta do estilo que a animação traz. Do estilo de animação, eles tentaram trazer tudo. Então acaba meio bagunçando um pouco. E bom, minha nota de 0 a 5 para Moana, eu vou dar um 4,5, porque ele é muito bom, muito bem elaborado, muito bem feito, mas como eu disse, ele tem uns momentos que CG estoura, no qual eu vou explicar isso na parte com spoilers, e um pouco da utilização meio qualquer coisa dele. E bom, vamos agora à parte que a criança chora e a mãe não vê, a parte dos maravilhosos spoilers. Então, alerta de spoilers. Primeiro de tudo, o que eu achei que foi complicado. Em algumas cenas, quando o Maui tá tipo se transformando, ou quando ele tem aquelas meias transformações bugadas dele, o CG ele estoura muito. Tipo, dá pra você ver mais ou menos, porque eles tentam usar muito de animação e manter um pouco do realismo do ator. Então isso é meio complicado. E além do que, tem também algumas outras situações que tentam manter um pouco de animação misturando com realismo. Então isso acaba assim, acaba dando um clash, assim, acaba batendo muito. O que não é ruim, mas também é aquilo, é complicado, então eu acabei tirando nota. E como eu disse, ele é mais do mesmo filme, é mais do Moana. É literalmente você pegar a animação e assistir com atores, então ele não tem nada muito inovador. No entanto, o fato de ter ator acaba pegando mais. Por quê? Vamos lá, agora vou soltar spoiler desenfreado, já estamos na parte com spoilers, então enfim. Por exemplo, a parte em que a avó da Moana falece. A gente já se apega a ela na animação. Só que com a atriz, com os movimentos do corpo, com a atuação dela, as expressões, com o estilo que ela apresenta, a gente se apega muito mais. E a hora que a morte dela acontece, não há um olho seco. Eu chorei lindamente nessa parte, eu não nego, eu chorei muito. No entanto, quer dizer que isso é ruim? Não, quer dizer que isso é muito bom. O Maui também, ele tá assim, tipo, é meio estranho ver ele sem ser aquele Doritão, que agora é o The Rock interpretando, né? E é fantástico, só que assim, tem umas horas que ele parece que tá com armadura e tá sem armadura no início do filme, então isso é meio complicado. Complicado não, mas isso é meio tipo, cara, vai mudar o visual do Maui, muda de uma vez, não fica só meio que especulando que ele tem algo e ele não tem, entendeu? As canções ficaram legais, tanto que isso é outra coisa que entra na parte do estourado, porque tem aquela canção do Maui do De Nada, que ele brinca com as tatuagens e tudo. Então entra muito na questão de visual, da estética da cena, que eles tentaram colocar tatuagem, só que acaba em algumas partes estourando um pouquinho. O galo lesado da Moana continua lesado e continua divertido, sendo a parte cômica. Só faltou, tipo assim, tem algumas cenas que eles encurtaram dele, por exemplo, que o mar pega, joga ele de volta e fecha ele no galpão, porque cansou de salvar. Então, tipo, eles já fizeram a hora dele, eles colocaram uma cena da Moana, tipo, totalmente isolada, dela salvando o galo e chutando o galo, tipo, parece meio catando ele de volta. Então já tem isso, já mataram aquela cena com essa. Então fizeram algumas alterações que foi bem legal. Algumas coisas que foram controversas, como por exemplo, alisar o cabelo da Moana. Eu até entendo porque fizeram isso, porque querendo ou não, ficar secando o cabelo, aí colocando, encaixando todo o cabelo, ia provavelmente dar problema na produção.
E também, pelo que eu pude ler por trás do que estava, é que não ficou bonito esteticamente falando com a atriz. O que acontece, acabaram tendo que fazer essa mudança por questões estéticas, até que razoavelmente entendível. E assim, toda mudança, tudo o que fizeram, toda a montagem, é esquisito ver o The Rock de cabelo, isso é fato. A wig ficou um pouquinho, a peruca dele ficou um pouco esquisita, mas até que dá pra aceitar. E ainda é um filme que ele tem toda essa montagem, tem toda essa elaboração, tem todo esse conteúdo, e ele continua sendo um conteúdo razoável e plausível. Manteve a qualidade, manteve o visual e manteve a história, que é o mais importante. Bom, minha nota é de 0 a 5 para Moana, eu vou manter o 4,5 porque ele é um filme muito bom. E, bom, não esqueça de se inscrever, já estamos com 53 seguidores agora inscritos, né? Agora espero que a gente tenha mais. De comentar o que acharam do filme, gostam da animação original, não gostam, deixem nos comentários, eu leio todos os comentários, mesmo que às vezes não responda ou demore para responder, é por conta que eu ando muito ocupado nos últimos meses e ando sem muito tempo para responder os comentários, mas eu vou pelo menos tentar deixar um coraçãozinho em todos os comentários. Não esqueça de me seguir nas suas redes sociais, @cinespeaker, e até a próxima!